sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Tristeza, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. É importante que estejamos atentos às nossas emoções. Todos nós aprendemos muito com a pandemia e, com certeza, entre as lições está de que precisamos ouvir o nosso interior, saber de verdade o que estamos sentindo. Ainda existem muitos tabus sobre os temas ligados à saúde mental, mas aos poucos eles estão sendo desconstruídos e precisam ser. Longe de aparentar fraqueza, quem mostra os seus sentimentos e busca ajuda merece ser reconhecido. Todos nós temos as nossas dificuldades e com a pandemia elas parecem que ficaram maiores. Perdas de entes queridos, dificuldades financeiras, problemas familiares, enfim, nem sempre damos conta sozinhos. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Gláucia Flores. Gláucia, que prazer recebê-la mais uma vez aqui no Band Entrevista. Olá, Renata. Viu? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Então, estamos aí em janeiro, esse mês, o primeiro mês do ano, né? O mês de reflexão. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Queria começar perguntando qual a importância do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é justamente o que você falou ali no início, desconstruir esses estigmas e tabus, né, acerca, né, que envolvem a saúde mental. Conscientizar as pessoas, a sociedade, chamar, né, as pessoas para se olhar, né, para olhar para dentro, né, de si. É falar de saúde mental, de saúde emocional, esse é o objetivo da campanha do Janeiro Branco. Ainda tem muitas pessoas, como a gente falou agora, né? É claro que muitos mitos vêm sendo desconstruídos, muitos tabus vêm sendo desconstruídos, mas ainda há uma parcela importante da população que acha que é fraqueza falar, eu tô triste, eu tô com depressão, eu acho que eu tô com depressão, e buscar ajuda, então... Talvez os homens sejam a maioria. Os homens são mais resistentes um pouco, né? As mulheres têm a tendência a falar um pouco mais, né? A se cuidar um pouco mais, né? Mas eu percebo que sim, o estigma está diminuindo um pouco, as pessoas estão procurando, né? Mais cuidar um pouco disso, procurando mais, inclusive, ajuda, né? Acompanhamento psicológico, enfim. Mas ainda temos um longo caminho, né? Muito grande pela frente. Né? É engraçado porque, assim, geralmente eu tenho um filho e desde cedo eu sempre quis que ele fizesse terapia. Aí, ele tem algum problema? Não, ele não tem problema nenhum, mas eu acho que eu tenho a seguinte teoria que todo mundo no universo tem que fazer terapia. É isso que eu acho. Pelo menos para manutenção do que está bem, né? Sim, exatamente, porque é um processo de autoconhecimento, né? Então, assim, você conhecer as suas emoções, você conhecer, não, hoje eu tô triste, hoje eu tô... Você conhecer as suas emoções, seus sentimentos, isso é fundamental. E a gente não é educado, né, Renata? A gente não aprende desde criança, como a gente tem aula de tantas coisas, né, na escola, a gente não tem aula sobre emoção. Não. Como lidar com nossas emoções, nossos sentimentos, reconhecer, né? O primeiro passo para saber lidar é reconhecer. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas estão sentindo. Sim. Né? O que é isso que está me afetando, né? Eu sempre brinco para os meus pacientes assim, sejam amigos de suas emoções, né? Converse com elas, né? O que essa ansiedade às vezes está te dizendo, né? A ansiedade muitas vezes está relacionada a medo, né? Das coisas, e é natural a gente sentir, nós nunca deixaremos de ser ansiosos, de estar ansiosos em alguns momentos, né? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar, né, com tudo essa gama, né, que somos nós, na verdade, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque, assim, a gente vive numa sociedade e, sobretudo, a rede social, ela faz muito isso com a gente, né? Então, você olha a rede social, está todo mundo sempre rindo, uma vida feliz, relacionamentos maravilhosos, só que a vida real não é assim. Não. E se você se compara, se você entra nesse infeliz aspecto de você comparar a sua vida com o que você vê na rede social, que não é realidade, isso pode te fazer muito mal. Sim, a comparação, eu digo que hoje está sendo uma das raízes da depressão, né? Ali, rede social é uma felicidade editada, né? Ninguém posta seus momentos tristes e o choro no travesseiro, né? Ali a gente mostra o que quer, a nossa melhor parte, né? A nossa melhor versão, né? Mas assim, eu já tive, acredito que muitos colegas têm, pessoas que vêm deprimidas por conta de rede social, porque a vida do outro é sempre melhor que a minha, né? E não valoriza o que tem e o que alcança, porque só vê, né, o que o outro tem,
É aquela questão, né, Renata? A gente precisa filtrar o que chega até nós, né? Filtrar o que eu sigo, o que eu consumo, né? O que me afeta de forma... Quanto isso me faz bem ou não está me fazendo bem. O que eu estou consumindo na rede social, na televisão, em tudo, né? Que está me fazendo bem ou não. Às vezes a gente mesmo está se fazendo mal, né? Com o que a gente está olhando, consumindo, vendo, né? E partindo um pouco desse raciocínio, parece que as pessoas não se permitem se sentirem tristes, né? Então, assim, não, eu não posso ficar triste. E aí tem uma fuga. Seja uma fuga pelo álcool, enfim, inúmeras fugas, né? São inúmeras fugas. E pelos medicamentos também. Sim. Os medicamentos são extremamente importantes, mas parece que, assim, a mínima dor ou a mínima ansiedade, não, eu preciso me automedicar porque eu não quero sentir isso. Sendo que eu me formei em psicanálise, né? E a psicanálise, ela fala muito isso. Se você tiver a coragem de você conseguir mergulhar nessa ansiedade, nessa frustração, nessa sua dor, você vai sair dali muito transformado, né? Assim, sem dúvida. A tristeza, ela tem o intuito de transformar a gente aprender algo, né? E sair dela. A depressão, ela não, né? A depressão, a pessoa fica paralisada, né? Inclusive, tem um psiquiatra que tem um livro que se chama Depressão Transforma e a Depressão... E a tristeza transforma e a depressão paralisa. Né? Que interessante. É um psiquiatra fantástico. Para quem está em casa, assim, para que possa minimamente compreender, claro que a gente está falando de assuntos extremamente complexos, mas como é que eu poderia diferenciar? Eu estou triste e eu estou entrando num processo depressivo ou eu já estou num processo depressivo? A tristeza, ela é comum, né? Todos nós sentimos momentos tristes, às vezes, ao longo do dia ou na semana, né? No decorrer, acontece alguma coisa, a gente fica triste, mas essa tristeza passa, né? Eu aprendi algo com ela, enfim, eu não fiquei ali, não alimentando, né? E tem um motivo, em geral normalmente tem um motivo, né? Exatamente. A depressão pode também ter motivos, né? A depressão, ela é um conjunto, na verdade, que pode ter fatores hereditários, genéticos, ambientais, algum motivo, enfim. Mas como um sintoma, né? Eu acho que tem vários sintomas, né? E critérios que a gente avalia até dar um diagnóstico. Mas um dos principais sintomas da depressão é a perda do prazer, né? De fazer algo que eu gostava muito, né? Por exemplo, eu amava cantar ou tocar algum instrumento e aquilo para mim não faz mais nenhum sentido, né? Então, perder o prazer de fazer as coisas é um dos sintomas principais da depressão. E aí outros, né? Alteração de sono, apetite, energia, sentimentos de culpa, de autoestima baixa, né? Uma série de outros sintomas também. Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco. A nossa entrevistada é a psicóloga Gláucia Flores. Gláucia, nós falávamos sobre a depressão, você especificamente falava sobre alguns dos principais sintomas da depressão e é muito importante que as pessoas estejam atentas porque uma vez que se percebe esse quadro ou que acha mesmo, né, que pode estar com depressão, aí sim é o momento de pedir ajuda? Sim, com certeza, né? Buscar ajuda, né? E a família, né? E amigos também podem perceber isso e tentar ajudar de alguma forma. O apoio, né? Dar esse apoio. Às vezes a pessoa nem força tem para buscar sozinha, né, Renata? Então é importante que as pessoas percebam, né? Também e possam oferecer ajuda sem julgamento, né? Entendendo que sim, é uma doença que precisa, né? De tratamento, muitas vezes de remédio, sempre aliado, né? Ao acompanhamento também psicológico. Quando você fala assim que os familiares, muitas vezes essa pessoa está tão apática, né? Porque a depressão é isso, né? Você está lá para baixo, assim, né? Às vezes a pessoa está tão apática que ela não consegue mesmo buscar ajuda. O que as pessoas que estão ao redor podem fazer? Tentar conversar, né? Perguntar, né? O que eu posso fazer por você, né? Escutar. Porque às vezes as pessoas vêm com aquelas dicas, né? Assim, a vida é tão linda, por sai da cama, né? Assim, por que você está assim? Não tem motivo, né? Assim, o que te falta, né? Às vezes a pessoa tem tudo e ela está em depressão, né? Então, é tentar ouvir, né? O ouvir, a escuta é muito importante, né? A gente pode dizer, sim, é importante as pessoas falarem, né? Mas é importante que tenha quem escute também, né? E hoje as pessoas dificilmente escutam o outro, né? Com uma disponibilidade,
né, interna de ouvir o outro realmente e querer ajudá-lo, né? Isso é o principal. Querer ajudar, e a escuta é um instrumento muito importante nesse momento. E lembrando, né, Renata, que crianças estão também tentando suicídio e deprimindo muito, adolescentes também, o índice cresce de forma alarmante, né? Então por isso é o Janeiro Branco, né, para a gente falar disso. Sim. E tentar, né, é uma situação muito grave e triste que a gente vive hoje na sociedade, né, o aumento de depressão, de ansiedade, de suicídio. A gente precisa falar disso e esses meios aqui, como você, né, está proporcionando, é fundamental. Né? E assim, procurar ajuda de um especialista, né, Glaucia? De preferência, né? Psiquiatra, psicólogos, né? Especialistas nessas demandas específicas, né? E as pessoas também acham, né, Renata, que às vezes psicólogo é psicólogo e isso basta. E tem as especialidades também, né? Dentro da psicologia, da psiquiatria, né? Então é importante buscar aquele que é especialista num transtorno, em tratamento de depressão, em tratamento de ansiedade, né? E como cuidar da nossa saúde mental? Ótima pergunta. Primeiro é olhando para si, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? Se percebendo e buscando se conhecer. A meditação, né? Tanto meditação guiada, né? Ou outros tipos também são fundamentais, porque é um exercício, né? De você se voltar para dentro. De autopercepção, Isso. Né? Atividade física, você está cuidando de saúde mental. Você está prevenindo depressão, né? A atividade física libera aqueles hormônios de bem-estar que fazem efeito quase igual a um antidepressivo. Né? Alimentação adequada, reduzir coisas que causam estresse, né? A vida, diminuir o ritmo, desacelerar, né? Eu acho que é muito importante a gente desacelerar para cuidar da saúde mental. E buscar coisas que te façam bem, né? Que façam bem a cada um perceba o que eu faço, o que eu preciso fazer para me sentir bem. Né? Fazendo o que a gente gosta, a gente vai estar cuidando da nossa saúde mental. Interessante isso. E eu percebo que, assim, é claro que ninguém gosta de sofrer, de sentir dor, né? Mas muitas vezes é importante você ir no âmago daquilo que está te fazendo, que está te causando, né, algum sofrimento, porque a fuga, você está só adiando um problema, né? Sim. Então, você coloca para baixo do tapete, né? Mas a sujeira vai continuar lá, né? A gente precisa tirar ela de lá, né? E tratar dela, né? Para que a sujeira, né? Aquele problema, enfim, deixe de existir. Né? E às vezes não é nem deixar de existir, né? É você aprender a lidar, né? Com as diversas situações que a vida vai vai aparecer. Porque, assim, ninguém está livre das frustrações, né, Glaucia? Faz parte da vida, né? Faz parte da vida, né? A gente nem tudo é como a gente quer, né? Dificilmente é, né? E nem tudo está sob o nosso controle também, né, Renata? Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Sim, a gente percebeu que a gente não tem controle sobre as coisas. E o não ter controle é o que causa muitas vezes ansiedade, né? As pessoas querem ter as coisas sob seu controle, né? Saber o que vai acontecer, planejar, fazer planos, né? E quando a gente perde isso, né? E quando quando as coisas saem fora daquele planejado, muita gente pira, né? Porque como assim, né? E aí é importante estabelecer isso, né? A lidar com a falta de controle que é a vida, que é a vida. Sim. Né? É verdade. E você falou muito sobre essa questão da ansiedade. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque entra naquele ponto que a gente falou. A ansiedade, às vezes, ela gera uma angústia, né? Sim. E ninguém quer sentir angústia, e aí a gente parte para a fuga. Sim. Então, eu queria que você falasse assim, quais são os sintomas da ansiedade? Eu acho que afeta mais da metade da população. Sim. Se eu não me engano, 40% hoje no Brasil é a depressão e 50% dos brasileiros, tem um número lá, agora me foge, é a ansiedade. Então, a ansiedade está mais elevada no Brasil ainda do que a depressão, né? Bom, ansiedade todos nós vamos ter e sentir, né? Eu para vir aqui tenho uma dose de ansiedade, né? A gente quando vai fazer algo novo, diferente, vai casar, vai fazer uma prova, a gente vai ficar ansioso, é natural e esperado e bom também, porque a gente se prepara, né? Isso é o lado positivo da ansiedade. Às vezes os pacientes chegam assim, eu quero me livrar da ansiedade. Não, você não vai se livrar, né? Você vai aprender a lidar com ela, né? O que foge, quando ela vira um transtorno, né? É quando excede tudo, né? Quando as preocupações passam a ser generalizadas,
fica desproporcional, né? O simples fato do meu filho ir para a escola me gera um pânico, né? Como existe, né? Eu tenho pacientes assim, né? Então, assim, tudo se torna catastrófico, né? A pessoa, ela se preocupa em excesso, né? E aí, começa com muitas vezes reações físicas, né? Crise de pânico, taquicardia, sudorese, né? Dificuldades de sono, de relaxar, né? E tem tudo a ver com o medo, né, Renata? O medo ele é meio que ali, ele anda junto com a ansiedade, né? O medo de ser assaltado me gera ansiedade de sair na rua ou de ir em alguns lugares, né? Então, o medo de pegar o vírus, por exemplo, me gera ansiedade, né? Então, tá tudo muito ligado também, né? Acho que é mais ou menos, não sei se te respondi. Muito interessante. Eu fico imaginando a complexidade da nossa mente, né, Glaucia? Vou fazer um intervalo, mas a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Janeiro Branco. A nossa convidada é a psicóloga Glaucia Flores. Glaucia, nós falávamos aí, né, da importância, assim, não sei até que ponto, você falou sobre a meditação, que é muito importante, mas de você tentar domar a sua mente, né, os seus pensamentos, porque se você deixar, meu Deus, não tem limite. Né? E aonde que a terapia entra nisso? Qual a importância de você ter alguém, de você ter um profissional, seja um psicólogo, um psicanalista, né, um psiquiatra, de você estar conversando, de você estar se ouvindo também, eu acho, principalmente. Com né? certeza, a terapia você vai para se escutar também, né? Psicoterapia é esse processo, né? Às vezes as pessoas até deixam de procurar, né? Porque não sabem como que funciona, né? Que diabo é isso de terapia? Eu vou falar meus problemas para quem eu nunca vi, né? Já ouvi muito isso. A pessoa nunca me viu, vou falar todos os meus problemas para ela. Mas é justamente, às vezes, facilita, né? O primeiro passo é encontrar um profissional que você se sinta à vontade, né? Que tenha afinidade, que você consiga falar de si. Você vai falar, né? O processo existem inúmeras abordagens dentro da psicologia, cada profissional segue. A sua qual é? Eu sou humanista, né? E vai seguir, né? Mas em síntese, assim, a pessoa vai falar, né, das suas questões, das suas emoções, da sua vida, né? E o psicólogo é aquele profissional que vai ajudar ela, né, a entender melhor. Ele não vai dizer o que fazer, porque não é nosso papel, né? Porque o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Aquele profissional que vai te dizer o que fazer não é um bom profissional. Verdade. Então, assim, ele vai te ajudar a entender os sentimentos, né, os comportamentos, identificar o que realmente está... Por exemplo, exemplificando, eu tenho um paciente que um dia ele chegou e disse assim, tá tudo um caos, nada deu certo, minha vida tá um horror, nada aconteceu de bom esse ano. Eu digo, e muita coisa, mas assim, catastrofizando, assim, eu digo, meu Deus, mas o que de tão grave aconteceu, né? Aí você vai esmiuçando, né, assim, mas o que realmente aconteceu? Foram 3 coisas, né? Então, assim, às vezes você precisa clarear para a pessoa a situação, né? É mais ou menos isso, o profissional é como se fosse, ele vai caminhar junto com a pessoa, né? Ajudando a fortalecer ela, ajudar a ela fazer o que ela realmente quer, encontrar o sentido da vida dela. Esse é o papel do psicólogo, né? É ajudar a pessoa a ser mais feliz, né? A se encontrar, a se conhecer, né? Mais ou menos isso. Legal. Não sei se eu falei. Não, acho que é isso mesmo, assim. E aí, mais uma vez, né, a gente voltando ao tema do Janeiro Branco, que é extremamente importante, eu volto a falar, porque tem pessoas que veem somente o caos na pandemia, né? Claro que, poxa vida, o lado ruim não precisa nem falar, né? Mas de tudo a gente tira um ensinamento também, né? Eu acredito nisso. Sim, eu acho que a vida, a gente está aprendendo sempre, né? De tudo a gente pode tirar algo, um aprendizado, né? E perceber o que eu aprendi com isso, né? A forma de ver a vida, né? Eu acho que, pelo menos para muitas pessoas mudou, para outras talvez não tenha feito diferença, né? Mas eu acho que a mudança do olhar sobre as coisas, né? Dar mais valor, né, às pessoas, né, aos nossos relacionamentos, a quem está do nosso lado, né?
Hoje as pessoas estão dando muita importância só para quem está do outro lado da tela, né? E às vezes esquecem de conversar com quem está do lado, né? Então acho que é possível, né? E acho que a pandemia, tomara que tenha trazido essas mudanças, né, positivas também, né, para as pessoas. Sim. E eu acho também que ela abriu uma porta para que a gente possa perceber a importância da gente ter o olhar voltado para a nossa saúde mental. Né? Porque assim, não adianta você ter dinheiro, você ter fama, você ter coisas e amontoados materiais se você não está bem consigo mesmo. Nada disso vai adiantar. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Sem saúde mental não há saúde, né? Tudo começa pela nossa mente, nossa emoção, né? Se a gente não está bem com a gente mesmo, com as coisas, não está em paz, tranquilo, tudo parece que não tá legal, não está no lugar, né? Sim. E a pandemia foi esse gatilho muito forte, né? Tanto que uma preocupação da Organização Mundial de Saúde era haver uma pandemia, né? Sim, de saúde mental. Né? E eu acho que estamos vivendo. Eu acredito que sim, né? Porque os índices assim subiram muito, né? De ansiedade, de depressão, de suicídio, né? Então, eu acho que a gente precisa se preocupar com essa questão, né? Acho que Janeiro Branco tem que ser o ano inteiro. Sim, claro, claro. E assim, a gente já está terminando, só para não deixar de falar sobre essa questão da depressão, sempre me chama muita atenção esse dado de que mais de 90% dos casos podem ser evitados, né? E poderiam, né? A partir do momento, isso sem causar peso nenhum para os parentes ou para as pessoas que ficaram, mas sim como um alerta para que nós que estamos aqui procurar ajuda, né, Gláucia? Porque, assim, a depressão, ela é uma doença, como você falou, existe tratamento para depressão, então, às vezes, a pessoa está sentindo uma dor tão profunda na alma, mas tão profunda na alma, que acha que aquilo não vai passar, mas passa. Passa. E a importância da campanha é isso, né, Renata? Eu já tive pacientes que vieram por causa de campanha. Né, do Setembro Amarelo, mas eu não sabia que o que eu sentia era uma doença. Então, a importância é fundamental das campanhas, né? E de fazer com que as pessoas percebam e busquem ajuda. Né? E tem que buscar ajuda, porque é aquela coisa, a gente não consegue ajudar quem não pede ajuda, né? Como eu falo sempre para os meus pacientes, eu te estendo a mão, mas se você não me estender de volta, a gente não vai conseguir caminhar junto, né? Então, é preciso também, né? Claro que por mais que a pessoa esteja deprimida, mas ela precisa ter, né, esse impulso, né, de querer sair daquele lugar que ela está. Né? Maravilha. E aí tem em casos mais extremos, tem diz que 180? É o 188, se eu não me engano. Acho que é 188 do CVV, né? Do CVV, Isso. né? Tem um CVV. Enfim, às vezes a pessoa não tem condições de pagar um profissional, mas tem as faculdades. Sim, sim, tem muitas formas, né? Faculdades que oferecem esse atendimento de forma gratuita também. Os CAPs na saúde pública, né? Que ainda tem que melhorar muito, né? O acesso e tudo mais, mas também é uma possibilidade, né? E quem puder, é um investimento... E muitos grupos, né? Na pandemia teve muito movimento da psicologia, né? De fornecer grupos de apoio voluntários mesmo, né? Então, assim, tem fuçando, como eu gosto de dizer na internet, né? A gente acha muita coisa, né? Gláucia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu, uma alegria sempre estar aqui. Maravilha, alegria é minha. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau.